Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao 15º encontro do AWS User Group Blumenau. Estamos aqui hoje com o Jonathan. Não vou me arriscar o sobrenome, tá? Mas é Jonathan, aqui de Pomerode, aqui do lado, mas agora trabalhando na AWS aí na Irlanda, né, Jonathan? Então, vem compartilhar conteúdo com a gente sobre a AWS CDK. Passar aqui alguns recados aí do grupo, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer os encontros presenciais, mas a gente está retomando agora esse ano, né? 2021, os encontros aqui online. Nossa expectativa é fazer um encontro por mês e pedir para vocês aí também compartilhar, né? As nossas redes sociais, né? A gente está praticamente em todas as redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, e no Meetup, né? Onde a gente faz o encontro lá da galera, né? Compartilha lá qual vai ser os encontros e se inscreve lá para participar, tá? A gente está fazendo agora hoje uma nova forma de se encontrar aqui, não fazendo só uma live, mas utilizando um app, né, para fazer esse encontro. Então, as pessoas podem também interagir aqui mais facilmente, né, tentar encurtar um pouco a distância, né, e não só por chat, as perguntas e tal, a gente poder interagir melhor aqui, eu acho que vai ser legal. E em contrapartida, a gente também está fazendo a gravação para depois disponibilizar na página no YouTube, tá? Então, quem quiser falar, né, quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão ali, né, pelo app mesmo tem a como levantar a mão e aí a gente atende aí as dúvidas do pessoal. Depois eu deixo com o Jonathan para ver se ele quer responder essas perguntas aí no começo, né, ou no final da talk, mas fica à disposição, tá? A gente vai também estar sempre posicionando vocês lá pelo grupo, né, do Meetup e das redes sociais sobre eventos, né, da comunidade aqui no Brasil, né, como um todo. Então, fazendo só um overview, né, eu, Diego Alexandre e Carlos Grau, a gente toca o User Group aqui de Blumenau, né, como User Group Leader, mas a gente aceita aí sugestões de pauta, ideias, né, e mais alguém que se quiser se juntar também, a gente na organização do grupo está sempre aberto a participar, tá? Fazendo esse link, né, a gente faz sempre um contato muito próximo com os user group leaders de outras regiões aqui do Brasil e do mundo também. Então tem uma ação aí também de evangelização aí, né, da AWS aí pelo mundo com os user groups e, e a gente também ajuda aqui no Latam, né, Brasil, a organizar o user group, o AWS Community Day, né, que acontece uma vez ao ano aqui no Brasil. Então, esse ano deve acontecer aí mais para o final do ano, mas a gente quer fazer um evento um pouco maior e etc. Então, a gente vai mantendo vocês informados também sobre esses detalhes, tá? Então, vou passar a palavra aqui para o Jonathan. Jonathan, obrigado por compartilhar aí com a gente conteúdo. Trazer aí já um serviço que já está há algum tempo no catálogo da AWS, mas é às vezes um pouco, não digo menosprezado, mas pouco usado, né? No dia a dia, a gente não vê muita gente utilizando. O pessoal acaba indo muito para a linha de Terraform, de CloudFormation e etc. Mas o CDK também faz uma parte bem legal, né, da infra como código aí. E confesso que estou ansioso para saber mais sobre o serviço, que a gente também não usa muito no dia a dia aqui. Tem alguns usos, mas bem modesto, assim. Obrigado aí pelo teu tempo, cara. Fica à vontade. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Apenas confirmando se o setup está tudo certo. Podem só me confirmar se vocês conseguem ver a minha tela e se o nível do microfone está num nível bom aí, se não está muito baixo. Tá tudo certo aqui pra mim. Beleza.
Então, deixa eu começar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é falar um pouco sobre o CDK, ou CDK, né? Pode escolher como fala, mas o CDK é ali uma ferramenta que a AWS lançou agora há um tempo e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Então, me apresentando melhor, meu nome é Jonathan, atualmente eu sou System Development Engineer na AWS, eu trabalho no time de Network Core, então basicamente eu e mais um monte de gente tenta garantir que não haja problemas de rede que afetem o usuário. A maioria nós temos aí, na maioria das vezes, muito sucesso, mas obviamente sabe como é hardware sempre acaba dando algum problema, mas fazemos aí de tudo para que isso não afete você, usuário da plataforma ou da nuvem na AWS. Eu sou de Pomerode, uma cidade aí vizinha de Blumenau, mas atualmente eu estou morando aqui em Dublin, na Irlanda, já há um pouco mais de um ano. Eu sou formado e tenho pós-MBA em Engenharia de Software pela IGTI. Também tenho bacharel em Ciência da Computação pela FURB, a Fundação Universidade Regional de Blumenau. Tenho aí pouco mais de 10 anos de experiência trabalhando e metade disso liderando alguns projetos de software, de uma certa diversidade, alguns desde projetos aí que trabalhavam com parte de desktop, né, aplicação desktop, até a parte um pouco mais fortemente depois a parte de web, e também tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos de IoT. Também faço parte e sou cofundador do Hackerspace Blumenau, talvez alguns aqui já conheçam. Caso não conheçam, aí fica mais do que convidado para fazer parte. O Hackerspace é digamos assim, um grupo de pessoas interessadas na área de TI, de tema livre, então lá é um local onde atualmente, principalmente por causa da pandemia, o nosso principal canal é o nosso canal no Slack. E lá tem pessoas das mais diversas, com maior diversidade, com mais possível diversidade de conhecimento. Então, é um canal aí bem bacana para quem tem interesse em participar. Nós temos também lá várias comunidades, nós temos canais para divulgação de vagas de emprego, também outros canais relacionados a temas específicos, como front-end, JavaScript e a AWS, obviamente, e outros. Também faço palestras, apesar que no último ano, devido à questão um pouco de tempo, eu não tive tanto tempo para palestrar em muitos eventos, mas, por exemplo, semana passada eu organizei, mais um grupo de pessoas do Hackerspace, organizamos aí o FliSol Blumenau, talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, mas o evento foi aí também online, como provavelmente qualquer outro evento nesse ano, ou no ano passado ou desse ano. Também, quando possível, faço contribuições a projetos open source, então fiz contribuições para algumas outras ferramentas relacionadas à cloud, por exemplo, o Docker foi um deles. Tenho algumas contribuições para a linguagem de programação Go e outras demais. Só olhar meu GitHub lá para ver mais sobre isso. Também tenho aí um pequeno projeto que eu iniciei esse ano, que foi o meu blog pessoal, onde eu basicamente utilizo para escrever conteúdo técnico relacionado a alguma coisa. Tenho lá 2 artigos falando sobre CDK, um mais introdutório e outro um pouco mais específico para a arquitetura, que inclusive é uma das demonstrações que a gente vai ver hoje. E, claro, freelancer aí, mas ultimamente nem tanto. Vamos lá, mas vamos ao que interessa. Nossa agenda de hoje se resume nesses 4 tópicos, onde inicialmente a gente vai ver uma introdução e ver alguns dos conceitos do CDK, apenas para garantir que a gente está, como se diz em inglês, né, a gente está na mesma página, todo mundo está no mesmo nível aqui de entendimento do que é a ferramenta e qual que é o objetivo dela, qual é o problema que ela resolve.
Depois disso, daí vem a parte mais interessante, onde eu preparei 2 demonstrações. A primeira demonstração é basicamente como que você pode criar uma aplicação do zero. Então, a gente vai literalmente criar uma aplicação sem muito objetivo, é mais para demonstrar como que você pode criar uma aplicação, mas depois disso, daí vai ter uma outra demonstração onde eu vou mostrar uma aplicação real de web crawler, onde essa aplicação ela serve para monitorar monitorar os preços de apartamentos aqui na cidade de Dublin. E, por fim, claro, reservar ali um bom tempo ali para questionamentos, se alguém tiver alguma pergunta, é sempre interessante. Disclaimer, algo importante de mencionar é que, apesar de trabalhar para a AWS, isso aqui ser um grupo de AWS, eu não estou aqui representando a empresa, isso aqui é totalmente interesse pessoal meu. Meu objetivo aqui é compartilhar um pouco de conhecimento sobre o CDK, mais especificamente, então, e toda e qualquer opinião que eu mencionar aqui é totalmente pessoal, minha. Então, vamos lá. Introdução em conceitos. CDK ou CDK, você escolhe como fala, ele é um kit de desenvolvimento de cloud. Então, você é um framework onde você utiliza aí uma série de componentes para criar os seus recursos na cloud, obviamente da AWS. Esse framework, atualmente, ele possui suporte ali a várias linguagens, então temos hoje ali atualmente suporte a TypeScript, Python, C# e Java. Isso é possível devido a uma ferramenta que o CDK usa para a escrita do código, que é o GSII, o GSI, onde essa ferramenta ela transpila, digamos assim, o código TypeScript para outras linguagens. E na maioria das vezes isso funciona muito bem. Obviamente existem certos casos onde pode ocorrer algum bug, mas até onde eu testei e até onde eu vi, as versões para TypeScript e Python estão extremamente estáveis e prontas para uso em produção. E tudo isso, então, por que eu estou mencionando isso? Porque quando você vai utilizar o CDK, você vai escrever toda a sua infraestrutura em uma dessas linguagens. Então, você vai usar uma linguagem de programação familiar, que provavelmente você já conhece, para montar descrever toda a sua infraestrutura, e no final gerando aí uma template do CloudFormation, e essa template então vai ser um arquivo estático que você vai enviar para o serviço do CloudFormation e ele vai fazer o resto para criar os seus recursos, né? Então, de modo geral, é uma camada de abstração acima do CloudFormation, só que utilizando linguagens de propósito geral. E talvez até algo interessante que o Diego acabou mencionando, por que, por exemplo, você usaria o CDK e não usaria o Terraform, por exemplo? A vantagem é que no CDK você utiliza uma linguagem que você provavelmente já conhece, que é uma linguagem familiar, e você com isso tem todas as vantagens de ferramentas auxiliares, workflows, enfim, você tem uma série de ferramentas que já foram criadas para código de aplicação, mas aqui você pode aplicar isso para o seu código da sua infraestrutura. Então, versionamento por exemplo, versionamento com Git é um exemplo, então você pode, com CDK, usando o Git, você pode reverter alterações que você fez na sua cloud, você pode manter um histórico, entre outras, você pode criar um pipeline de CI/CD, então é bem interessante digamos assim, a versatilidade que isso te dá, e a maior vantagem é que você não precisa, teoricamente, aprender nada novo, porque você já vai estar utilizando tudo que você já usa para o código da sua aplicação. Então, sabendo disso, como que esse processo então funciona do CDK? Basicamente, a grosso modo, o processo para você utilizar o CDK funciona da seguinte maneira: você vai escrever o seu código em uma das linguagens suportadas. Nesse código você vai definir as suas aplicações.
pode ser uma ou mais, tanto faz, é você que escolhe, você que define. Cada aplicação ele pode ter uma ou mais stacks, e uma stack é basicamente um conjunto de constructs. Esses são os termos que o CDK usa. Uma construct é como se fosse, basicamente um recurso na cloud. Então, mais para frente a gente vai ver, mas por exemplo, você vai ter uma construct para o bucket do S3, você vai ter um construct específico para uma fila do SQS ou de um tópico do SNS. Então, esse tipo de coisa é uma construct, é uma classe onde você vai instanciar a classe e ela vai ter ali seus atributos e métodos. Uma vez que você construiu isso, você precisa, entre aspas, compilar isso de alguma forma para gerar o seu template do CloudFormation. Então, para isso, você vai utilizar o CLI do CDK, onde é um CLI como, normal, nada de especial, feito em Node, e você vai sintetizar o seu código, gerando aí uma template do CloudFormation. E por fim, claro, você vai realizar o deploy desse template no serviço do AWS do CloudFormation. E daí o CloudFormation ele vai ser digamos assim, o processador onde ele vai criar os recursos para você, ou às vezes até mais importante, alterar os recursos ou excluir os recursos que você definiu no seu template. Então, esse é a visão geral, a ideia de você utilizar o CDK, mas o CDK ele também é composto de 3 principais componentes, né? Onde o primeiro componente é o Core Framework, onde você tem aí a definição do que é uma application, do que é uma stack, o que é uma construct, isso de forma bastante genérica, e além depois desse componente, você tem aí a biblioteca, que daí sim, a biblioteca de constructs, onde essa sim, ela vai ter as especificidades de cada serviço da AWS. Então, você vai ter novamente nessa biblioteca constructs para S3, para o bucket do S3, enfim, para tudo que tiver na cloud AWS. E, por fim, o último componente, que é da forma como você vai interagir ou usar o CDK, é basicamente o CLI, que é um command line ali bem tranquilo de se utilizar. Então, você vai usar ele para desenvolvimento, certo? Então, vamos lá. Terminando essa parte introdutória, onde o conceito é bastante simples, bastante tranquilo, a princípio não tem muito segredo ali. Vamos ver então a nossa primeira demonstração, que é como que a gente cria uma aplicação do zero no CDK, né? Então vamos mostrar aqui o código, como diria Torvalds, né? Falar é fácil, mostre-me o código. Deixa só eu sair aqui e voltar aqui para o terminal. Eu estou aqui, eu espero que o tamanho do texto aqui esteja um tamanho decente. E caso não tiver, por favor, me avisem. Eu estou aqui no terminal e vou começar a utilizar. Então, a primeira coisa a se fazer, obviamente, é criar uma pasta. Então, eu já preparei aqui uma pasta que não tem nada, então, né, pasta vazia. E nessa pasta eu vou inicializar a minha aplicação CDK, eu vou começar a desenvolver. Então, existe o comando CDK init, onde eu quero inicializar esse meu repositório. Aqui, o CDK, se você rodar apenas CDK init, ele te dá uma série de opções. Então, aqui o que nos interessa, nesse primeiro momento, é criar uma aplicação. E vamos criar uma aplicação limpa, sem nada. Mas, como vocês podem ver aqui, nós podemos definir qual que vai ser a linguagem dessa aplicação. Aqui, inclusive, tem outras que eu acabei nem mencionando, mas você pode criar, por exemplo, usando o F#, usando o Go, e que também são linguagens aí suportadas. Então, mas por via das dúvidas, vou criar aqui uma em Python. A nossa aplicação em Python. E vou criar aqui, rodar esse comando passando o management language Python ali. Com isso, o que acontece? Ele vai me criar toda uma coleção de arquivos já pré-definidos. De modo geral, você pode alterar à vontade essa estrutura que ele cria aqui, mas ele já te cria uma série de arquivos já te sugerindo uma certa estrutura, mas isso é customizável sem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos abrindo aqui.
Começando aqui nos arquivos, o que te interessa basicamente aqui, né? O que vai te interessar? O primeiro provavelmente vai ser o arquivo de setup, onde aqui no caso, como eu estou utilizando o Python, o arquivo de setup é onde eu defino as minhas dependências, entre outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu já deixei preparado, deixa só eu preparar aqui a minha colinha, porque eu tenho aqui a lista das dependências para o nosso exemplo. Então, por exemplo, eu vou definir aqui novas dependências. Vamos dizer que a gente quer, por exemplo, o S3. Então, eu vou pegar e instalar todos os pacotes que eu quero utilizar. Então, nesse nosso exemplo, nós vamos criar uma aplicação bem simples. Vai ser apenas uma API que vai que vai executar uma lambda, e essa lambda vai gravar alguma coisa no S3. Então, basicamente o que nós precisamos é o S3, os componentes do S3, os componentes do Lambda e os componentes do API Gateway. E, além disso, eu também separei um exemplo aqui que eu vou falar um pouco mais futuramente. E esse cara aqui, esse aqui vai ficar para o final, mas eu já explico logo mais do que se trata. Aqui, então, eu vou carregar o meu ambiente virtual aqui, né? Como isso aqui é Python, bom, para quem usa Python vai entender um pouquinho o que eu estou fazendo aqui, mas basicamente o que eu estou fazendo é, eu crio um ambiente virtual, que esse ambiente está isolado da minha máquina, do ambiente da minha máquina, e eu estou aqui agora instalando as dependências. Eu espero que isso não, pelos meus testes, isso aqui não demorou muito tempo. Vou apenas aguardar aqui finalizar. Mais um pouquinho. Beleza, listou todas as dependências, executou, ok, terminou. Beleza, instalou aqui as minhas dependências e com isso eu consigo agora utilizar o comando do CDK synth, ou synth. E o que acontece? Por mais que eu tenho uma aplicação absolutamente sem nada, mas o CDK, por padrão, ele já me cria alguns recursos que ele usa para metadados. Então, o comando synth, como eu disse, ele é para sintetizar a minha aplicação. Ele já vai mostrar aqui que eu tenho alguns recursos de metadados, que é basicamente o que o CDK utiliza para controle, certo? Nada fora disso. Mas, para deixar interessante, vamos dar uma olhada aqui em outros arquivos que nos interessam. Então, o outro arquivo que nos interessa é esse cdk.json. Aqui, basicamente, eu vou criar e apontar aonde que está o meu arquivo de aplicação, ou o meu arquivo da aplicação. Então, aqui eu defino, por exemplo, aqui ele está utilizando o Python 3 e está chamando esse app.py, que é esse arquivo aqui, app.py. E é nesse arquivo onde fica a minha aplicação, por assim dizer, onde eu tenho aqui a definição da minha aplicação e de todas as minhas stacks. Então, lembrando, voltando lá um pouquinho nos conceitos, nós temos a aplicação, nós temos as stacks, e dentro das stacks nós temos os nossos recursos, os nossos constructs. Então, aqui nós podemos ver a nossa aplicação e podemos ver aqui que nós temos o nosso Hello CDK Stack, que é a stack que ele criou aqui com base no nome da pasta, certo? Essa stack, ela está aqui dentro da pasta Hello CDK, e o stack está aqui Hello CDK Stack, certo? E essa aqui é uma stack, é assim que você define uma stack do CDK em Python. Então, vocês podem ver aqui que é basicamente definir uma classe. Essa classe, ela estende da stack do CDK, do Core Framework, certo? E aqui embaixo, o único método que ele possui é um método init, onde ele inicializa com uma série de informações e aqui ele já me sugere para eu colocar o meu código aqui. Então, sem enrolar muito, já vamos criar o nosso primeiro recurso. Vamos criar o nosso primeiro bucket do S3. Então, para eu poder usar qualquer coisa, eu preciso importar, certo? Assim como qualquer outra linguagem. Então, eu vou importar aqui o AWS S3, que é eu estou importando a biblioteca do S3, certo? E aqui embaixo eu posso, por exemplo, criar um bucket. Então, vamos definir um nome de variável aqui, bucket, igual a AWS S3 .bucket, com B maiúsculo. E aqui vem um padrão de
toda construct ela possui esse padrão. Os dois primeiros parâmetros são sempre padrão. O primeiro é o escopo, onde aqui, como eu estou dentro da minha stack, eu quero que esse bucket ele seja criado no escopo da minha stack, então por isso que eu estou passando self, porque como isso aqui é uma classe, como eu estou no método init, ele está passando o self, vai ser nesse caso a minha classe do hello CDK stack. E o segundo vai ser um ID que eu vou utilizar aqui, que vai ser o ID do recurso no CloudFormation. Então, aqui, só para ser bem genérico e não perder muito tempo, eu vou colocar como myBucket. Beleza. Adicionei aqui uma linha, bem tranquilo. Se eu for aqui agora, o que acontece? Eu faço um CDK synth só para confirmar que não tem nenhum erro aqui, né? Caso houvesse algum erro de digitação, algo do tipo, ele me mostraria aqui. Mas o que eu também posso ver, o que vai ser feito, o que vai ir para a produção, no caso, né? O que eu vou fazer, do que eu vou fazer o deploy. Então aqui, se eu rodar o comando cdk diff, pode ver que ele me definiu, ele disse aqui que eu tenho a stack hello cdk stack, ele me disse aqui que ele está mudando uma condição aqui, e o mais importante, ele está criando o meu bucket, que foi o nosso myBucket lá, certo? Então, a princípio, eu olhando isso aqui, eu não vejo nada de errado. Aparentemente está tudo certo, então eu posso fazer o deploy disso aqui. Então eu executo o comando cdk deploy. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo change set lá do CloudFormation, certo? Com base nesse diff que foi feito aqui. E ele vai começar a executar e criar todos os recursos. Então ele vai criar aquele metadata que a gente viu inicialmente, que o CDK usa para controle, e também ele vai criar o nosso bucket, certo? Enquanto ele está fazendo isso aqui, nós podemos vir aqui num outro terminal. Deixa eu só criar algo mais limpo aqui. Eu posso vir aqui, inclusive já terminou, então facilita. Então eu posso vir aqui agora e listar os meus buckets. Vamos ver aqui. Podemos ver que existe um tal de hello cdk stack myBucket blah, alguma coisa. Então, aqui isso é algo que é importante mencionar. Caso você não defina o nome dos seus recursos, ele vai gerar um nome aleatório dessa forma aqui mesmo. É um unique ID ali que ele usa internamente ali. Mas você pode, obviamente, mudar o nome disso sem problema nenhum. De qualquer forma, como isso aqui é um exemplo, eu não vou perder tempo com isso, eu quero apenas mostrar aqui que ele criou o meu bucket e sem problema, bem tranquilo. Agora vamos começar a tornar as coisas um pouco mais interessantes. Claro que criar um bucket não é nada demais, né? Mas podemos adicionar outras coisas, como, por exemplo, deixa eu só aqui. Como, por exemplo, nós podemos criar uma função do Lambda. Então, vamos lá. Bom, antes de criar a função aqui, nós precisamos criar o código da nossa Lambda. Então, para isso, vamos rapidamente criar aqui um diretório Lambda. Dentro desse Lambda, vamos criar um handler.py, um arquivo aqui, pá. E nesse cara aqui, então, vamos começar a colocar nosso código. Vamos precisar do JSON, precisar do login, vamos precisar de OS, ok. Isso aqui eu posso criar, eu crio um logger, deu set level. Então eu crio o meu logger e eu vou criar aqui uma função main que de praxe vai receber o evento e o context da Lambda. Certo? Isso daqui vai gerar apenas para debug, caso dê qualquer problema, vamos pegar e fazer um dump do nosso evento, para assim a gente consegue ver o que a gente está recebendo. E aqui, agora vem a questão, como que nós vamos saber para qual bucket nós temos que escrever? Bom, a maneira que eu uso é basicamente variável de ambiente, né? Então eu vou aqui e pego uma variável de ambiente, por exemplo, bucket name, certo? Eu pego essa variável de ambiente, então lá na nossa definição, depois que a gente terminar aqui, na nossa definição da Lambda, a gente pode então definir uma variável de ambiente onde o valor dela vai ser justamente o nome do bucket em si, né? Justamente porque esse bucket ele pode ser o nome dele pode ser variável, então como a gente viu o nome lá, a gente não tem muito controle sobre isso, ou também
em alguns casos nem é interessante ter. Então vamos fazer aqui um put básico. Isso aqui, deixa eu só mudar isso aqui. Isso aqui vai para o bucket. Isso aqui, opa. Acho que eu estou confiando demais no autocomplete. Então, vem para cá. A chave pode ser de praxe, né? Como todo programador tem extrema criatividade, pode ser testing e o conteúdo vai ser testing. Ok, isso aqui vai ser a resposta. E o que a gente vai retornar vai ser um status code 200. Inicialmente vamos retornar apenas o dump da nossa resposta. E é isso, beleza. Esse aqui vai ser o código da nossa Lambda, sem muito segredo. Então a gente pode vir aqui agora e criar a Lambda em si, né? A infraestrutura dessa Lambda. Então vamos lá, vamos criar uma variável function. Obviamente nós temos que importar o pacote da Lambda, da mesma forma que nós fizemos ali com esse 3. E com isso nós podemos aqui finalmente criar a nossa função Lambda, que é onde nós vamos chamar um método chamado function, criando uma nova função, e da mesma forma criamos com o nosso bucket. O primeiro parâmetro é o contexto e o segundo parâmetro é ID. Então, myFunction, só para seguir o padrão, né? E aqui agora nós precisamos definir algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos definir é o runtime. Como estamos usando aqui Python, então vamos utilizar o runtime do Python na versão 3.7. E além disso, também precisamos definir um handler, que é basicamente a função que vai ser chamada do nosso arquivo que a gente acabou de criar ali da função Python, qual que vai ser o arquivo e a função que vai ser chamada. Nesse caso, o nome do arquivo é handler e o método é main. E por fim, nós precisamos definir onde que está o nosso código da nossa Lambda. E aqui vem uma questão interessante, porque o pacote do AWS Lambda, ele tem algumas coisas que te facilitam a vida. Por exemplo, ele tem uma função para você criar um asset de código. Esse asset é basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o código da sua Lambda e já vai gerar todo o bucket do S3, já vai fazer o upload do seu código. Caso você altere, ele vai atualizar também o código. Então ele já faz tudo isso de uma vez só, sem grandes segredos, sem grandes complexidades, digamos assim. E da forma que você cria, no caso em Python, é assim. Então você utiliza o pacote do Lambda, utiliza o módulo do code e cria um asset passando como parâmetro o caminho para onde está os seus arquivos da Lambda, né? Então, nesse caso aqui, nós criamos o diretório lá, /lambda. Por fim, como a gente definiu ali que a gente precisa de uma variável em ambiente dizendo qual que é o nome do bucket, então vamos colocar aqui que é o bucket name, e esse bucket name ele vai ser bucket, que é a variável que nós utilizamos nesta linha aqui. E nós vamos criar aqui bucket, vamos pegar a variável bucket name dela. Dessa forma, nós estamos lendo esse atributo desse bucket aqui e estamos pegando o nome dele sem em nenhum momento fazer isso de forma hardcode, né, onde nós definimos o nome do bucket de forma estática. Beleza. Então, a princípio é isso aqui para criar a nossa Lambda. Vamos verificar aqui se eu não digitei nada errado. Espero que não. Aparentemente não. Se eu verificar o diff, agora deve haver isso, exatamente. Aqui existe uma série de alterações que vão ser feitas. O que ele vai me criar aqui é a nossa Lambda e uma IAM row, né, dessa Lambda, que daí vai ter todas as suas permissões. Eu vou fazer aqui o deploy dessa Lambda, que ele vai me perguntar se eu realmente quero criar esses recursos. Eu digo que sim. Espero ele terminar. Vamos apenas aguardar aqui. Ele está criando. Então, novamente, ele está criando aqui o CloudFormation Change Set. E aqui ele já vai me mostrar todos os logs desse Change Set, onde eu estou aqui, no caso, atualizando algumas informações. Provavelmente a seguir ele vai começar a criar a minha Lambda.
também todo o resto. Ele também vai criar um bucket, vai pegar o código do diretório que eu passei para ele, que é o nosso barra lambda ali. Ele vai criar um zip, vai fazer o upload para o bucket e assim por diante. Tudo de maneira, basicamente, com uma linha de código, nós fizemos tudo isso. E aqui vamos aguardar só mais um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu só ver aqui se não tem nenhum comentário. Aparentemente não, tudo tranquilo. Apenas aguardar aqui um instante, ele já está terminando. Beleza, terminou. Agora, vamos verificar aqui se realmente criou, né? Então, vou acessar aqui a minha conta pessoal do AWS. Se eu for aqui na parte de lambdas, deve haver... Opa, aqui tem. Hello CDK Stack. Então, ele criou a minha função. Se eu for verificar aqui, um handler está aqui com o nosso código que nós definimos. Então, tranquilo, ele fez o que deveria ter feito. Vamos testar aqui apenas por desencargo. Então, vou criar aqui um evento qualquer, só para teste. Vamos executar só para ver se a gente está com tudo certo. Opa, deu um problema aqui. E aqui vem agora outra questão. Como que você gerencia permissões no CDK? Aqui, como vocês podem ver, ocorreu um erro, acesso negado, porque ele tentou criar um objeto no bucket, porém essa lambda, em nenhum momento nós dissemos que essa lambda ela tinha permissão para tal. E por padrão, não tem mesmo. E como que nós podemos adicionar permissões? Bom, bastante simples. Voltamos aqui na nossa lambda, certo? Aí nós adicionamos uma nova linha. Como nós queremos que a lambda tenha permissão nesse caso, de escrita no bucket, então nós precisamos chamar a nossa variável bucket e utilizar o método grant put. E aonde o alvo desse put, dessa permissão vai ser a minha lambda. Então, eu estou dizendo que a minha lambda agora vai ter permissão de escrita no meu bucket. Isso é algo bastante comum, então em diversos recursos vocês vão ver o recurso grant, underline alguma coisa, então no Dynamo você tem ali permissão de, por exemplo, grant read ou grant read write, ou seja, você tem permissão de somente leitura, somente escrita e leitura, então existem essas variações e isso depende muito de cada serviço, certo? Aqui no Bucket, como eu estou garantindo, dando permissão de put, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o que eu estou permitindo que minha lambda faça. Então, de praxe, se a gente verificar aqui o CDK diff, podemos ver aqui que ele está mudando basicamente a nossa role da nossa lambda e está adicionando uma nova entrada, dando permissão de executar duas coisas. Uma é o put object e outra é esse abort alguma coisa, né? Então, é exatamente o que nós queremos aqui, porque nós queremos dar permissão para nossa lambda. Então, dando deploy disso daqui, vamos aqui novamente, vamos dar um yes, sim, eu quero alterar este recurso. Vamos apenas aguardar que o recurso seja alterado e novamente depois a gente em seguida podemos testar novamente a lambda e a princípio ela deveria funcionar. Obviamente ao vivo coisas estranhas acontecem. Vamos apenas aguardar aqui que ele finalize. Ele tem ali 3 itens para serem processados. Mais um pouquinho. Ok. Atualizou a stack do CloudFormation, está alterando a policy. Vejamos agora e parece que vai. Beleza. Ok, executou. Voltando aqui para o nosso site. Apenas vou atualizar aqui para desencargo.
E vamos testar agora para ver se vai. E aparentemente tudo certo. Recebemos aqui um status 200 e aqui tem a resposta do S3 aqui, claro. Beleza. E o nosso S3 retornou 200. Isso quer dizer que se formos no S3, no bucket, agora precisa haver ali o nosso nesse nosso Hello CDK, aqui temos um arquivo de teste e ele tem 7 bytes, ou seja, tem algum conteúdo e tudo certo. A princípio, tudo funcionando. Bom, até agora tudo certo, mas obviamente, no momento que nós queremos criar uma API, então, para criar uma API, nós queremos expor isso de alguma forma e provavelmente a melhor forma de fazer isso é usando API Gateway, e para isso vamos então criar a nossa API dessa Lambda que nós acabamos de criar. Então vamos aqui novamente importar o pacote do API Gateway e agora vamos criar a nossa API. Então, de praxe, mesma coisa, API igual a AWS API Gateway. E vamos criar aqui uma Lambda REST API, isso mesmo. O contexto dela vai ser self, vamos manter aqui o padrão, myAPI, e aqui nesse caso, nós precisamos de um handler. E o nosso handler aqui vai ser a nossa function, que é a nossa Lambda. Talvez vocês possam estar se perguntando de onde obviamente aqui eu sei quais que são os parâmetros, mas caso você queira mais detalhes, existe também o comando CDK docs, que ele vai te redirecionar para o site da documentação do CDK. Então aqui você pode ver, por exemplo, a referência, onde na referência, digamos que você queira ver, digamos, nosso bucket do S3. Aqui nós temos as linguagens e aqui nós temos todos as propriedades, né, os parâmetros que você pode utilizar. Então, tem uma série de parâmetros e isso obviamente vai ser diferente para cada tipo de recurso que você utilizar, mas na dúvida, esse aqui é o site que você pode utilizar e sempre está atualizado com a última versão. Fora isso, voltando aqui para o nosso exemplo, claro, vamos verificar aqui o que está sendo alterado, chamando o CDK-diff. Agora aqui já começa a brincadeira, já começa a ficar mais interessante, porque o que acontece? Com aquela única linha que nós adicionamos, nós estamos criando um REST API, do API Gateway. Esse REST API ele vai criar um endpoint, o endpoint ele vai ter um stage e assim por diante, ele vai pegar e redirecionar por padrão todos os métodos para a nossa Lambda, então não importa se você usar get, post ou qualquer outro método do HTTP, a Lambda ela vai responder isso. E também algo interessante aqui, que agora pela primeira vez apareceu, que o comando ele tem um output. O output é basicamente como você pode definir na sua construct informações de saída. Às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai imprimir endpoint, então ele vai imprimir a URL da nossa API. Então, para mostrar isso, eu vou dar deploy disso aqui. Eu digo que eu quero sim alterar. Eu apenas aguardo novamente aqui que a aplicação que seja feito o deploy da aplicação, certo? Isso. E agora sim tem um pouco mais de recursos. Enquanto isso, eu vou ver novamente que se não tem. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Fique à vontade nos comentários. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, temos aí um tempinho até ele terminar de executar aqui. Abrir o áudio aí, pessoal, e falar quem quiser tirar alguma dúvida. Quais linguagens já usou, Jonathan? No CDK? TypeScript e Python, basicamente. Sinceramente, o target principal
do CDK, se você for olhar ali o repositório, é o TypeScript, até porque ele é com base no TypeScript que eles usam o GSI e compilam, entre aspas, para as outras linguagens, né? Então, eu diria hoje que o suporte, talvez não o melhor suporte, mas o suporte que está mais atualizado sempre vai ser do TypeScript e do Python. São as duas linguagens mais usadas atualmente para isso. Vamos lá, pergunta do Marcos: é possível gerar os templates em formato YAML? Sim. Existe um repositório, inclusive é interessante que ele terminou aqui. Existe um repositório, se eu não estou enganado, é o Alt, onde exatamente, ele cria aqui o nosso template do CloudFormation, né? Então, existe quando você dá o build, ele gera esse template do CloudFormation e é basicamente isso aqui que vai para frente, né? Mesmo que não seja necessário mexer no template, mesmo que poderia reformular a pergunta, mesmo que não seja necessário mexer no template. Em que sentido? Poderias reformular melhor? Abriu o áudio aí, Marcos, pode falar, fica à vontade. Sim, esse é basicamente o processo, porque essa é basicamente a ideia do CDK, sim. Seria possível gerar em YAML. Bom, se eu entendi bem, só me corrija se eu estiver enganado, mas a sua pergunta é se eu consigo, por exemplo, utilizar YAML no CDK para gerar JSON, por exemplo. A princípio, não. As únicas linguagens... Desculpa. Eu acho que o que o Marcos quis dizer, assim, o output do CloudFormation seria em YAML. Ok. Sim. Não, entendi. Não, perfeito. Eu acredito que sim. Eu confesso que eu nunca olhei muito essa parte do output dele, mas eu sei que nesse arquivo do CDK, JSON aqui, você pode definir algumas coisas. E, se eu não estou enganado, o tipo de output do arquivo é um deles. Então, se você não quiser usar JSON, por exemplo, você pode utilizar YAML, sim. Perfeito. Uhum. Beleza. Então, já que terminou aqui de executar, eu vou continuar, só voltando aqui. Claro que no final eu vou deixar um pouco mais de tempo ali para mais perguntas, mas como vocês podem ver aqui, depois que ele terminou de executar tudo, ele me gera aqui o output, onde eu tenho um endpoint, que esse endpoint já é um endpoint ali do API Gateway, e é aqui que ele vai me retornar, basicamente eu posso chamar isso daqui, agora sim é uma API, eu posso chamar isso aqui de qualquer lugar, e ele vai me dar a mesma resposta que eu defini e que a gente viu anteriormente na execução do Lambda. Claro que aqui é um pouco, ele já utiliza a parte do API Gateway, né? Então, existe algo, quando nós definimos o return do nossa Lambda, nós conseguimos definir no return coisas como os headers que vão ser retornados, o corpo da mensagem, uma série de elementos, certo? E aqui aqui o que ele vai me retornar é um pouco diferente do JSON anterior, onde nós executamos diretamente a Lambda. Aqui ele vai me retornar apenas o que eu defini no corpo, na variável body ali do código da Lambda, certo? Mas está aqui funcionando bonitinho, sem grandes problemas. E por fim, para acabar esse primeiro exemplo, aí vem a outra grande vantagem do CDK, que é você consegue, digamos que você está numa empresa, você tem vários projetos e, de certa forma, existem coisas que são padrões entre os projetos. Como que você pode fazer isso no CDK? Você pode criar uma stack ou uma stack padronizada ou uma classe de stack que já possui uma série de pré-definições que você determinou, coisas, enfim, qualquer coisa. E você pode utilizar isso nas suas aplicações.
dessa forma você consegue, por exemplo, no caso do Python, eu vou mencionar aqui o Python novamente, mas no Python você consegue criar um pacote, exportar ele para o PyPy, que é o repositório público de pacotes Python, e importar no seu projeto sem grandes dificuldades, né? Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de como você pode fazer isso, utilizando o CDK Watchful, que é um pacote de exemplo para você gerar dashboard do CloudWatch. Então, por exemplo, deixa eu só escape isso. Então, eu vou utilizar ele aqui para criar um dashboard dessa nossa aplicação e eu vou importar ele desta forma aqui, né? Então, da mesma forma como eu fiz até agora, eu importo, nesse caso, estou importando apenas a classe do Watchful e aqui embaixo, aí é código Python, claro, eu vou instanciar essa stack desse pacote, que esse pacote, então, ele vai ter ali uma série de definições, enfim, vocês vão ver assim que eu compilar aqui. Então, o que acontece? Vamos criar aqui uma instância dessa construct, dessa stack do Watchful, obviamente da mesma forma temos que definir o escopo e também temos que definir uma ID. Vamos colocar aqui como monitoring, por exemplo. E aqui, aí vem coisas, vem os parâmetros específicos desse pacote. Nesse caso aqui, ele é um pacote que vai me gerar um dashboard do CloudWatch e vai me gerar alarmes. E um dos parâmetros que eu posso definir é para qual e-mail eu quero enviar o alarme, certo? O aviso, digamos assim, quando meu alarme entrar em alarme, é um pouco estranho falar isso, mas quando o alarme mudar de estado ok para alarme, aí você vai ser avisado por esse canal. Eu instanciei aqui o Watchful, e aqui eu vou utilizar ela para monitorar todos os recursos que eu tiver. Então, ele possui um método chamado WatchScope, e eu vou passar o scope da minha stack. Então, dessa forma, essa classe ela vai ler todos os meus recursos que eu defini até agora, e vai no final me gerar um dashboard para mim, onde eu possa monitorar todos os meus recursos, certo? Então, vamos aqui dar um deploy direto, sem diff. Apenas pelo tempo, apenas para tentar economizar um pouco de tempo, vamos ver. Apenas aguardar aqui a execução. E ao final disso nós teremos ali um link para o nosso dashboard do CloudWatch, e daí lá vai ter várias métricas, vão ter várias métricas definidas, vão ter vários quadros definidos, widgets, né? Acho que é o nome que ele... infelizmente não lembro agora qual que era a tradução em português. E também uma série de outros alarmes, onde esses alarmes são pré-definidos e são pré-definidos no pacote que nós acabamos de importar ali. Então, dessa forma, você poderia fazer isso para digamos assim, se você tivesse várias aplicações e você quisesse padronizar, por exemplo, os alarmes entre as aplicações. Então, aqui, novamente, ele terminou de executar. Nós temos o nosso endpoint, mas também temos aqui o nosso link para o dashboard do CloudWatch. E aqui, daí, se tudo deu certo, nós temos aqui os nossos recursos. Então, deixa eu só tirar isso daqui. Então, aqui nós temos o nosso dashboard, onde nós temos algumas widgets, né, alguns itens aqui para monitoramento. Então, nós temos aqui o número de invocações, com agregado por 5 minutos, nós temos a quantidade de erros, isso em relação à nossa Lambda, né, que é o nosso MyFunction que nós acabamos de criar. Então, aqui ele já me gera uma série de métricas já que provavelmente, se você trabalha com Lambda, você vai ficar interessado nisso daqui. E também o nosso endpoint do API Gateway, que daí sim ele já possui outras métricas. Então aqui nós temos aqui o número de chamadas por minuto, então a agregação é diferente. Nós temos aqui erros do tipo 400, erros do tipo 500, temos aqui qual que é a latência, e temos aqui por latência separada por diferentes porcentagens, né? P95, P99, enfim, bem interessante. E também temos aqui alguns botões que podemos rapidamente acessar
diferentes áreas, né? Então, por exemplo, se eu for aqui na nossa API Gateway e clicar aqui, ele já vai apontar, já vai jogar aqui para o API Gateway, e aqui nós temos o nosso endpoint que nós anteriormente definimos, certo? Então, aqui, bem, e tudo isso, o mais interessante de tudo é que isso tudo foi feito com basicamente duas linhas, né? Uma linha com onde você está importando o pacote e outra linha que você está chamando o método que cria tudo. Então, é isso. Então, essa é a demo 1. Deixa eu só voltar aqui para os slides. Então, essa é a primeira demonstração, é um pouco mais demorada, mas ela serve mais para entender como que funciona o processo. Fora isso, se você quiser utilizar mais recursos e até para demonstrar como é que funciona uma aplicação um pouco maior, uma aplicação real, digamos assim, eu criei essa segunda demonstração, onde eu criei um web crawler. O web crawler, para quem não sabe, é basicamente uma aplicação que ela fica literalmente tempos em tempos, que você em tempos em tempos você define, ela vai buscar uma página HTML, vai extrair dados dessa página e vai guardar isso em algum lugar. Então, isso é uma forma, digamos assim, de você coletar dados sem ter nenhuma integração do tipo de API ou algo do tipo. É uma forma bem cru de você buscar dados. Então, nesse exemplo aqui, como é que foi feita a arquitetura da aplicação? Tudo começa. A aplicação é totalmente voltada a eventos, né? Então, em momento algum, eu tenho recursos que estão em idle, né? Onde eu tenho recursos que não estão sendo utilizados. Tudo funciona à base de eventos. Então, eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse de alguma forma, mas tudo começa com uma cron, um evento do EventBridge, que eu defino que ele vai executar a cada, por exemplo, aqui eu coloquei diariamente, então uma vez por dia ele vai dar o trigger numa lambda. Essa lambda ela vai ter o código do crawler. Esse crawler ele vai buscar a página do servidor web, vai extrair os dados que precisa extrair e vai jogar isso para uma fila do SQS. Essa fila do SQS, então, ela vai ter um listener, né, uma outra lambda escutando, e essa lambda, ela vai ser uma lambda eu chamei aqui de enrichment, né, que seria enriquecimento. Ela vai me dar dados do tipo, essa aplicação aqui, como eu acabei correndo um pouco, mas eu acabei não comentando. Essa aplicação aqui, o objetivo dela é monitorar preços de apartamentos na cidade de Dublin, aqui. E ela monitora basicamente o maior site de ofertas que temos aqui. E nesse caso aqui, essa lambda, qual que é a ideia dessa lambda? Ela vai pegar e ela tem algumas regras, ela possui algumas regras de negócio um pouco mais interessantes, como, por exemplo, dizer qual que é a distância do endereço endereço do apartamento para o centro da cidade. Porque, por exemplo, se você é um estudante ou se você é uma pessoa que trabalha no centro, você provavelmente vai querer saber quanto tempo de viagem que demora. Então, esse tipo de informação que foi colocada nessa lambda de enrichment, né? Que são processos que demoram um pouco mais, porque, por exemplo, se você quer ser um pouco mais preciso, nesse sentido, você precisa chamar uma API estilo Google Maps da vida, né? Para buscar a distância entre os dois pontos. E final de tudo, depois que essa lambda fez todos esses processos, fez tudo isso, ela vai gravar isso numa tabela do DynamoDB, essa tabela de ofertas, certo? E, claro, esse é o processo de coleta dos dados, mas obviamente vai ter o processo do usuário acessando esses dados. Para o usuário acessar esses dados, ele vai acessar um front-end que vai estar hospedado no Amplify. Vai ter lá um website bonitinho para ele acessar. E esse site ele vai acessar uma API do API Gateway. Da mesma forma
de forma similar com o que a gente acabou de fazer. E esse endpoint, então, ele vai disparar uma lambda de busca, onde essa lambda, por sua vez, então, ela vai fazer uma query no DynamoDB e vai retornar todos os dados para a página e o usuário vai poder assim visualizar. Bom, um pouco longa a história, mas essa aqui é uma arquitetura para demonstrar um pouco mais o potencial do CDK. E, é claro, falar é fácil, né? Mostra o código. Para isso, deixa eu só fechar aqui, beleza? Voltando aqui, deixa eu só ir aqui para o... deixa eu só salvar e ir aqui para o diretório do exemplo. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu desativar isso aqui. Aqui eu não vou... Por causa dessa aplicação, ela demora um pouco para fazer o deploy, então eu não vou fazer o deploy, mas eu quero pelo menos mostrar como é que ela está organizada, certo? Então, como eu comentei em algum momento, foi que você aquela estrutura inicial que vocês viram naquele pacote, ela não é mandatória, você pode customizar aquilo ali. E foi basicamente o que eu fiz aqui. Então, nesse caso aqui dessa aplicação, eu criei 2 repositórios, onde um é de infrastructure, obviamente é onde está o código CDK, e é aqui que eu defino toda a minha infraestrutura. Como eu comentei, eu tenho aqui uma coleção... como nós sabemos, precisamos de uma coleção de stacks, né, que é a nossa aplicação, então eu criei um arquivo de stacks. Esse arquivo de stacks, da mesma forma que nós vimos anteriormente, eu defino a aplicação e eu adiciono aqui duas stacks, e é importante mencionar isso. Uma stack é para o banco de dados e outra stack é para a aplicação em si, para as lambdas e os demais recursos. Por que fazer isso? Porque isso é uma das recomendações que o pessoal do CDK tem, que você separe o que é camada de dados do que é camada de aplicação. Então, se alguém, por exemplo, porque você vai acabar mexendo muito na camada de aplicação, então não é interessante que de forma acidental alguém exclua o banco de dados. Então, para evitar esse tipo de problema, entre outras formas, um dos mecanismos é você separar em uma stack diferente. Então, nesse caso aqui eu separei, eu coloquei uma stack para o banco de dados e uma stack para a aplicação. Então, isso fica aí a dica. A stack do banco de dados mesma coisa, não muda muita coisa. Aqui a única coisa que ele faz é criar a tabela do DynamoDB, né? Então, eu estou criando aqui uma primary key, uma primary key, uma sort key, e também estou adicionando algumas outras coisas. Estou colocando a tabela aqui como on demand, eu estou colocando uma proteção para exclusão. Então, nessa linha aqui, eu estou adicionando uma policy para evitar, na verdade, uma policy do CDK para que, caso eu venha a excluir a stack, ele não exclua essa tabela. Então, de modo algum, apenas se eu realmente quiser excluir a tabela, eu tenho que ir lá manualmente e excluir a tabela. Mesmo se eu excluir a stack do CDK, ele não vai me excluir a tabela. Então, isso evita uma série de dores de cabeça. E também eu estou habilitando, apesar de não usar aqui, mas eu também estou habilitando o stream do DynamoDB. Né? Então, é dessa forma que você habilita. Fora isso, toda aquela arquitetura que nós vimos ali no slide, ela está definida nesse arquivo único aqui. Então, eu tenho aqui a minha fila do SQS, eu tenho definições de variáveis de ambiente, eu tenho as minhas lambdas, uma série de lambdas aqui, certo? Para cada ponto do meu sistema. E também eu tenho aqui a definição das permissões, que não comentei aqui, né? Então, por exemplo, nessa linha aqui, se vocês foram ver aqui, também tem um grant write data, né? Então eu estou dando permissão de escrita na tabela de ofertas, nesse caso aqui para minha lambda do crawler, que faz todo sentido porque ele vai coletar os dados, coletar a página e salvar os dados processados no banco de dados, né? Entre outras coisas que também acontecem aqui, né? Eu tenho aqui o Amplify também,
a gente acabou não vendo, mas eu estou aqui criando uma aplicação do Amplify, e estou aí, até algo interessante de se mencionar, que eu estou apontando o código do Amplify para um repositório do GitHub. Esse código aqui eu posso até deixar no final, mas esse código dessa aplicação está tudo no GitHub. Qualquer um pode lá acessar e montar ou usar como referência, enfim, sem problema nenhum. E também eu crio outras coisinhas aqui, back-end, enfim, bastante coisa. No final de tudo, se eu fizesse o deploy dessa aplicação, eu teria basicamente isso aqui, que é o resultado final, né? Então, obviamente, como vocês podem ver, eu não tenho nenhum dom para front-end, então estou utilizando aqui o clássico Bootstrap, né? Mas aqui e também aqui os filtros são extremamente simples, apenas eu só posso filtrar pelo número de quartos e número de banheiros, mas aqui eu tenho todas as minhas ofertas. As informações que eu tenho, estou pelo menos mostrando para o meu usuário é a mesma coisa, né? Os filtros, número de quartos, número de banheiros, o preço por mês, por exemplo, e a data de publicação dessa oferta, né? Então, se eu clicar em um desses aqui, ele vai aqui para o site do Daft, que é o site que eu estou coletando, e ele está aqui com a página onde eu posso, então, verificar isso. E, obviamente, eu espero que eu possa vir aqui e filtrar a minha lista, né? Então, eu posso filtrar à vontade isso daqui, e isso daqui está chamando a minha Lambda. Obviamente isso aqui não está livre de bugs, né? Porque eu não acabei não refinando muito essa aplicação, mas, por exemplo, aqui eu acabei filtrando por 2 quartos, ele está me retornando ainda com um pouco estranho, mas provavelmente deve ser algum bug aqui no front-end, porque, novamente, eu não sou programador front-end, né? Então, mas às vezes funciona, que nem aqui. Beleza. Essa é a aplicação, é bem isso que eu queria mostrar. E é uma aplicação aí que foi interessante usar. Na verdade, usei essa aplicação para estudar um pouco mais sobre o CDK e utilizar ele. É um cenário um pouco mais complexo do que o Beabá, que todo mundo já por aí já fala, né? Enfim, bom, acho que basicamente o que eu tinha para mostrar era isso. Eu deixo aqui aberto agora para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Enfim, fica à vontade, novamente. Show de bola, Jota. Muito massa, cara. Já a aplicaçãozinha ali saindo, funcionando já rapidinho, né? Provisionando toda a infraestrutura através de código nativo, né? Muito show. Sim. Sim, e a maior vantagem acaba sendo que você... Isso também, como eu comentei anteriormente, né, a questão de por que você usaria CDK e não Terraform, por exemplo, né? Porque CDK, obviamente, ele é totalmente focado no AWS, então se você utiliza múltiplas clouds, talvez não te ajude tanto, mas se você é totalmente focado no AWS, ele pode ser uma ferramenta interessante, justamente porque imagina que você vai, por exemplo, você tem uma equipe de desenvolvimento e você precisa que eles aprendam Terraform. Não é algo tão trivial de você aprender Terraform, não é algo tão simples. Enquanto que no CDK não muda muita coisa do código da aplicação, então você basicamente só está importando novas bibliotecas e é isso. Tem três comandos que você precisa aprender ali com o CDK e é isso, não tem muito segredo. Então, acho que essa é uma vantagem interessante. E também, claro, você pode integrar isso com o seu ciclo a parte de CI/CD, né? Você pode criar pipelines com isso para validar validar. E também o que é legal, você pode, por exemplo, revisar o que está sendo alterado na infraestrutura, né? Então, você imagina que, por exemplo, isso diminui bastante a quantidade de erros. Por questão humana, claro, erros humanos, né? Onde você pode, por exemplo, criar uma pull request, essa pull request tem as alterações, todo mundo revisa, quanto mais gente revisando, a chance de ter algum erro é menor, então
é uma outra vantagem, enquanto que se você utilizar talvez outra ferramenta, talvez não te ajude, às vezes nem tem essa opção, né? O que eu vejo assim também de legal é que o CDK já traz uma série de melhores práticas, né? Então, quando ele cria ali o template como tu mostrou, né? Que, criei aqui o monitoramento. Putz, já traz ali já o básico, né? O básico já, o que que eu preciso monitorar num Lambda, né? Tipo, já tem ali uma parte legal de melhores práticas já envolvido, né? E pronto, praticamente, né? Sim. Pra sair Não, usando. de fato, de fato. E claro que inclusive até vou voltar aqui, mas esse dashboard que ele monta aqui, obviamente isso aqui pode ser customizado. Então, isso aqui é, digamos assim, é um pacote que definiu isso, mas se você quiser, sem problema nenhum, você pode pegar e alterar isso, né? Você pode customizar ao seu critério. Então, se você quiser adicionar mais métricas, você pode. Se você quiser alterar, por exemplo, a frequência dessas métricas aqui ele está por 5 minutos. Se você quiser agregar por menos, 1 minuto, por exemplo, você pode. Não tem grande segredo. E, querendo ou não, é simples, de modo geral. Talvez. Mas eu quero dizer que assim, né? Normalmente, o desenvolvedor não é especialista em infraestrutura, né? Então, de repente uma métrica ou outra vai passar despercebido, vai esquecer, né? Não vai lembrar de colocar isso como um padrão, né? Então acho que Sim, vem muito nessa linha de melhores práticas já com 2 linhas de código e sim. tá montado um dashboard no CloudWatch que o cara teria que ou ir no braço ali, ou inclusive fazer em Terraform e teria que construir, né? Toda essa stack também, cada ponteiro aí novo, né? Sim, né? Essa questão de compartilhamento é bem interessante, porque se às vezes você tem, às vezes até público, você pega algum repositório no GitHub que já definiu alguns alarmes, alguns dashboards para você, vai lá, importa e usa, não tem muito segredo. Talvez outra coisa também interessante comentar é que, como você está utilizando uma linguagem, eu usei aqui o Python, mas claro, você pode usar qualquer uma das suportadas, mas você tem toda a vantagem de ser uma linguagem dinâmica, né? E você pode reusar muito código. Então, por exemplo, você pode, se você quiser, você pode criar vários buckets dentro de um for loop sem problema nenhum, enquanto que em outras ferramentas, até mesmo no próprio CloudWatch Template, você acaba gerando muito Ctrl+C, Ctrl+V. E isso, dependendo do tamanho, pode ser um certo problema, certo? Fora Certo. que... É, Bom. Bom, pessoal, uhum, como só o Marcos fez pergunta, né, Jonathan? Só o Marcos vai levar um voucher de AWS, né? é justo. Então, justo, né? Então, Marcos, passa o teu e-mail aí no chat para mim te mandar depois um voucher aí como cortesia da AWS aí pro usuário aí do grupo, tá? E aí a gente vai levar isso como melhor prática aí para os próximos encontros também, né? Vamos fazer o pessoal perguntar mais e interagir mais. Depois a gente começa a limitar, né? Até porque a gente não tem crédito e voucher infinito, né? Vamos botar as primeiras perguntas depois. Tranquilo. Sim. Ó, Marcos, já peguei teu e-mail aqui, tá? Bom, as redes sociais aí, Jonathan, compartilhando. Uhum. Sim, Quiserem. se alguém mais tiver talvez alguma dúvida, talvez não se sentir confortável em perguntar agora, pode me contatar em qualquer rede social aí. E também fica aí o meu, basicamente o que eu estou compartilhando aqui é o Twitter, o LinkedIn, mas também se alguém tiver interesse eu tenho ali o meu blog que eu também tive basicamente uma vez por mês, ou um pouco mais, às vezes eu acabo compartilhando alguma coisa lá, criando alguma coisa. E é interessante eu também acabo utilizando essas palestras que eu dou assim, um pouco também para estudar, porque obviamente a AWS é um negócio gigante e eu mesmo eu que trabalho internamente não sei tudo, não conheço todos os serviços a fundo, e não é algo tão simples, é algo que demanda um pouco de tempo. Então, mas é algo interessante. Se alguém também tiver interesse em compartilhar mais, fica à vontade aí. Eu acredito que não é necessário saber tudo, até porque ninguém sabe tudo. E Com também certeza. a única coisa que você precisa ter é um pouquinho de coragem para levantar a mão e decidir o que você quer, né? Então,
bem Melhor tranquilo. forma de. Tá seguindo aí a melhor forma de aprender, né? Ensinando os outros, né? Exato. Compartilhando conteúdo. Legal, pessoal. Hum. Obrigado pela presença de todos aí, Jonathan. De novo, obrigado pelo compartilhar e pelo teu tempo aí. Passamos aqui um pouquinho do horário, mas foi bem show o conteúdo, bem legal. Acho que a gente ficar sempre aí dentro de uma hora e meia, é sempre Uhum. show. Obrigado Tranquilo. aí, tá, pessoal? Vou parar a gravação aqui. Obrigado, até mais.